direitos de TV do Botafogo, que a gente vai lembrar, na Liga Forte União, aquele grupo de clubes, eles venderam 20% de todos os seus direitos de TV por 50 anos. Ou seja, Botafogo e todos esses outros clubes vão receber 20% a menos pelos direitos de TV durante 50 anos. Por isso, o Botafogo recebeu 165 milhões. Na conta do Botafogo, ele coloca isso como receita. Só que os contadores, por instrução de 2018, questionam essa contabilização. Isso deveria ser contabilizado, e o Vasco, por exemplo, contabilizou assim, no passivo, porque, na verdade, é um adiantamento de receita. O Botafogo argumenta de que isso outros clubes também registraram como receita. O fato é, sem isso, o prejuízo real do Botafogo é de 267 milhões. E nos 2 anos de SAF do Textor, ele teve um prejuízo de em torno de 515 milhões. Ou seja, o time do Botafogo é muito bom, é claro que a torcida fica animada, o empresário americano está colocando dinheiro, mas a verdade é que não se sustenta pela receita gerada pelo clube, esse time que o Botafogo tem hoje. O Botafogo teve um aumento de receita significativo, então tem méritos na gestão do Textor na melhora de receitas. A receita do Botafogo era de 150 milhões, mais ou menos, e passou para 388 milhões. Claro que tem a ver com a empolgação da torcida, Campeonato Brasileiro, enfim, essas coisas. Mas ele tem méritos nessa gestão de aumento de receita, só que insuficiente para pagar esse futebol. E aí, de novo, até quando o dono vai querer ficar botando dinheiro a fundo perdido para ficar bancando um time que é mais caro do que ele consegue de receita? E aí, nas dívidas, ele tem uma redução da dívida de clubes. Desculpa, Mili, só para concluir. Da dívida do Botafogo Associação, que é de 148 milhões. O que é isso? RCE são as dívidas trabalhistas, dívidas cíveis, dívidas fiscais. Eles começaram a pagar um pouco, não foi completamente regular o pagamento sempre, mas pagaram uma parte. Só que, dentro da própria SAF, aumentou a dívida, porque o Textor fez um empréstimo no nome do Botafogo e o dinheiro foi para ele e para o clube belga. É um empréstimo de 340 milhões de reais, feito com a XP Investimentos, e esse dinheiro foi destinado ao grupo do Textor, não ao Botafogo. Esse dinheiro não ficou no Brasil. Ele saiu em nome do próprio Textor e saiu em nome do clube belga. Pelo documento, o Textor diz que vai pagar de volta, vai dar esse dinheiro de volta para o Botafogo e o Botafogo vai pagar o empréstimo. E que a garantia é dele, então ele tem essa argumentação dentro do próprio documento financeiro do Botafogo. Mas, no final do ano, o Botafogo tinha uma dívida de 340 milhões para financiar o resto do grupo do Textor. E o Botafogo SAF, que acabou de ser criado, não pagou parte dos impostos. Quer dizer, foi criado isso para regularizar o que tinha anteriormente e ele não teve um aumento de quase 100 milhões da dívida de impostos do Textor. Inclusive, quando eu mandei essas perguntas para o Botafogo, eles ficaram meio irritados porque eu questionei da moralidade de você não pagar imposto e ficar investindo em jogador. Mas eu acho que é uma questão que tem que ser posta. Eles tiveram vários benefícios para a criação da SAF, e aí no primeiro e segundo ano eles já não pagam imposto, não recolhem FGTS. Eu acho que isso é meio descabido. O Estado brasileiro deu benefícios para eles têm que, no mínimo, pagar os impostos, né? Então, eu acho que essa é uma questão. Então, esse déficit aconteceu, esse prejuízo, mesmo eles não pagando parte dos impostos. E qual foi a resposta que eles deram? Eles não quiseram responder. Eu só vi irritação por conta da questão de eu questionar a moralidade de não se pagar imposto e investir no futebol. Tem gente já falando aqui na nossa live que daqui a pouco vão vender, que nem fizeram com o Cruzeiro. Vamos ficar de olho. E como que está o Vasco? Tudo do Rodrigo traz para a gente é que não mudou muito com a SAF, né? A do Atlético é nova, mas vamos falar da SAF do Botafogo. Assim, eu acho que tem coisas aí absolutamente escandalosas. A primeira delas, não pagar imposto. Esse dono do Botafogo, o John Textor, foi recentemente a Brasília, porque ele está ainda inconformado pelo time dele ter largado mão de um campeonato, perdeu vergonhosamente o campeonato ano passado, e ele resolveu que a culpa era da arbitragem e de uma suposta manipulação. Pegou um documento lá que de fato não tinha nada, foi para Brasília e foi recebido como se ele fosse um rei. Teve deputado pedindo desculpas por estar falando português no parlamento brasileiro com ele. E ninguém questionou ele sobre imposto. Isso é um escândalo, gente. Isso é absolutamente escandaloso. É imoral. E o Rodrigo deveria sim ter tido uma resposta. E aí a gente vê também o que a SAF, o que essa lógica empresarial faz com o comportamento do dono do clube. Não tem nem asco, porque ele é dono mesmo do clube, né?
Ele se acha no direito de dizer, gente, o futebol brasileiro é ruim por isso, por isso, por isso, eu vou resolver, estou indo ao Brasília, é uma lógica lavajatista de vou salvar vocês. É um escândalo, é um escárnio. E assim, porque o Botafogo está com um time bom, a torcida ainda não se deu conta de que o Botafogo está meio que sustentando o grupo Textor. Virou uma sucursal. Mas essa conta chega na hora que o Botafogo começar de novo, se é que vai, a desandar. Então, para mim, isso é escandaloso. A 777